Vamos chegando, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala pra mim de onde que você está me assistindo nessa manhã. Diga pra mim de onde você me assiste. Tivemos um pequeno atraso, mas estamos aqui. Fala pra mim de qual cidade você me assiste. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade do relacionamento. Olha só o que eu tenho aqui atrás e nós vamos entender o que significa isso para você ter uma ideia para a nossa vida. Qual o objetivo por trás disso daí? Então vai convidando os teus amigos e vem pra cá, vem pra live. Fala pra mim de que lugar você está me assistindo nesse instante. Olha aí quanta gente boa, quanta gente bonita chegando. Já tem gente no Instagram, já tem gente no Facebook, já tem gente no YouTube. Fala pra mim de onde você me assiste nessa manhã, de qual cidade do país. Tá gelado aí? Tá quente? Como tá o seu lugar? Olha aí, Andréia de Belém do Pará, seja muito bem-vinda, amiga. O Ricardo de Curitiba, seja bem-vindo. Olha quem mais chegando, um abraço aos amigos que já estão entrando de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Olha aí, Rio Grande do Sul, tchê. Várias pessoas do Paraná também. De que lugar do país você me assiste? Coloca pra mim aí, por gentileza, para que a gente possa então estar conversando melhor aqui nesta manhã. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade no relacionamento e o que ela tem a ver com a nossa felicidade. Fala pra mim de qual lugar você me assiste. Olha aí, Castro no Paraná, tem mais gente boa chegando da região de São Paulo também, sejam bem-vindos. Do Rio de Janeiro, o Pedro de Rio das Ostras, seja bem-vindo também. Um bom dia para cada um de vocês. Bom dia, Débora de Tararé, São Paulo. Bom dia, André de Ponta Grossa, no Paraná. Bom dia para você também aí, Fernando de Laje, Santa Catarina. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre ansiedade de relacionamento igual ou versus relacionamento felizes. O que será que tem a ver isso com a nossa vida? E você vai entender que tem muito a ver. Quando a gente olha e pensa na questão de ansiedade no relacionamento, pode ser que seja algo assim que você esteja lutando, mas é provável que você não saiba muito sobre isso. Talvez você não tenha noção do que significa isso e qual o significado de ansiedade de relacionamento. E como que ela interfere na minha vida e como que ela interfere na sua vida. E ela acaba interferindo muito mais do que você imagina. E talvez você não tenha muita noção disso, porque nunca viu falar ou nunca ninguém te falou. E ansiedade no relacionamento, ela é um tipo de ansiedade que ela impede que você tenha um vínculo saudável e gratificante com outra pessoa. Se você sofre de ansiedade no relacionamento, é importante tomar consciência disso. Sem a autoconsciência, você deixará de se comprometer com alguém e os seus relacionamentos terão vida curta. E pode ser que eu esteja falando para alguém que os teus relacionamentos acabaram e talvez você não entendia, até hoje você não entendia porquê, e hoje você vai entender por que a ansiedade no relacionamento ela tem uma capacidade incrível de fazer com que os nossos relacionamentos eles acabem sendo encurtados. E nesta live nós vamos examinar os motivos pelos quais a ansiedade do relacionamento ocorre e como que você pode começar a resolver esse problema. E uma das coisas muito importantes de entender que é sua responsabilidade lidar com a ansiedade para que você possa garantir que você construa uma família com emoções, sem emoções negativas ou com emoções negativas, dentre elas o medo. Pode ser que você já tenha a tua família aí, mas quando você entende que a responsabilidade é sua, de você garantir que essa sua família então não tenha emoções negativas, dentre elas o medo, você começa então a corrigir aquilo que você falhou. E pode ser que os teus filhos já cresceram e você percebe que você falhou já com os teus filhos ou tem percebido. E a gente quer trabalhar um pouquinho hoje e entender o que é a ansiedade de relacionamento. E aí ela tem a ver com uma origem, ou seja, ela vem de trás, ela vem lá do passado, ela vem com os pais. Se os pais eles não lhes deram amor, os cuidados que você precisava quando você era criança, essa criança então ela cresce de forma insegura e ela cresce confusa. Ou seja, tem a ver com a base. E se a base não foi muito bem fundamentada, consequentemente nós vamos ter crianças que vão crescer como adultos confusos e inseguros.
E além disso, se ambos os pais, naquela época que tiveram seus filhos, eles também estavam lidando com seus próprios problemas de saúde mental e acabaram negligenciando o atendimento dos filhos, acabaram não atendendo às necessidades dos filhos, os filhos começam a assumir uma crença, para você ter uma ideia, que eles não mereciam amor, que eles não mereciam apoio, que eles não mereciam cuidado. Consequentemente, você já parou para pensar que tipo de adulto vai ser esse? Se lá no passado os pais estavam enfrentando problemas já de saúde mental, ou seja, as doenças, os problemas psíquicos que todos nós em algum momento vamos ter, ou acabamos tendo pela carga, pelas coisas ruins que nós acabamos enfrentando no dia a dia, essas crianças, elas desenvolveram a falsa crença de que não mereciam amor, não mereciam apoio, não mereciam cuidado. E, consequentemente, eles trazem isso para a vida deles, consequentemente, eles trazem isso para dentro dos relacionamentos deles. Então, a falsa crença de que você não merece amor, a falsa crença que você não merece apoio, a falsa crença que você não merece cuidado, e faz com que você tenha o tipo de sentimento dentro de um relacionamento que você não merece amor. Ah, ninguém me ama, o meu marido não ama, a esposa não ama, os filhos não amam, as pessoas não me amam. Consequentemente, também vai entender que você não tem apoio de ninguém. Ah, eu sou sozinho mesmo, ninguém me valoriza, ninguém está nem aí para mim. E aí entra na questão do cuidado também. Além de se sentir indigno e inseguro, eles também podem acabar tendo dificuldades em confiar nas pessoas. Eu não sei se você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, você passa por isso. De você ter falta assim de acreditar que você pode confiar em alguém. E você demora muito para confiar em alguém. E muitas pessoas que você já confiou acabaram te maltratando. Muitas pessoas que você confiou te traíram. Muitas pessoas que confiou te deixaram para trás. Muitas pessoas que você acreditou acabaram sendo indiferentes com você. E você acaba sentindo esse tipo de situação para a tua vida e acaba experimentando essa falta de confiança. Aí você não confia no marido, você não confia na esposa, você não confia no que os filhos falam, você não confia, você tem dificuldade para confiar. E uma criança que teve esse tipo de situação no passado, ela cresce esperando que os outros o machuquem, que os outros quebrem os limites como seus pais fizeram. Você percebe que a raiz, ela vem lá do passado e ela vem se arrastando. Ou seja, consequentemente, se o teu pai falhou com você, a tua mãe falhou com você, quebrou os limites, eles te machucaram muito, você cresce acreditando e traz para você que os outros vão te machucar, que os outros vão quebrar limites, que os outros vão ser iguaizinhos aos seus pais. E você viu na história, já ouviu algumas pessoas falarem que uma mulher ou um homem acaba casando com alguém muito parecido com quem era o pai ou quem era a mãe no comportamento? Incrível, não é verdade? E veja como é psicológico a coisa. Se essas pessoas evitam conflitos e se distanciam de seus entes queridos, quando devem ser íntimos, aí se falando dos pais, provavelmente então essas crianças vão crescer e vão ter muita ansiedade dentro de um relacionamento. Vão se sentir inseguras, vão se sentir indignas, vão sentir muita dificuldade de confiar em alguém, porque sempre na vida delas, elas vão acreditar que alguém vai falhar com elas. Ou seja, a pessoa que eles mais dependiam, a pessoa que eles mais necessitavam, falhou, machucou, os deixou de lado e, consequentemente, eles cresceram com essas crenças dentro deles e essas crenças elas trouxeram para dentro dos seus relacionamentos. E aí vamos ter algumas dificuldades. E a causa da ansiedade no relacionamento é o seu estilo de apego, é como que a pessoa se apega a esse tipo de situação. E essa ansiedade, ela se manifesta através de comportamentos de apego. E existem pelo menos 4 tipos de comportamento de apego. E eles estão aqui no quadro e eu vou explicar para você o significado de cada um deles. E aí para você tentar identificar qual desses quadrantes, de repente, pode ser o tipo de ansiedade que você tem dentro do teu relacionamento. Saber algumas coisas sobre cada estilo de apego pode lançar uma luz sobre os seus medos, as suas fobias nos relacionamentos. Porque muita gente tem medo, tem fobia de relacionamento. Porque talvez você já foi passado para trás, talvez você já foi
maltratado, talvez você já passou por uma série de situações dentro de um relacionamento e que você tem desconfiança, você tem medo, você tem fobia, você acredita que todo mundo vai te trair, que todo mundo vai te deixar para trás, que todo mundo vai te maltratar, que todo mundo vai te machucar. Ou pior ainda, talvez você esteja dentro de um relacionamento ácido, dentro de um relacionamento amargo, dentro de um relacionamento que machuca, que maltrata. E aí você vai se enxergar e vai começar a entender o que você precisa fazer para mudar a sua situação de apego no relacionamento. Quando você olha então para essa matriz, aqui você tem um quadrante que tem 4 quadrados, tá vendo aqui? E aqui nessa parte você tem pessoas que têm autoestima, nessa parte você tem pessoas que têm baixa estima. Aqui são pessoas que, devido à situação de apego, elas acabam indo para um quadro de ansiedade e tem outro quadro de pessoas indiferentes diante da situação dos relacionamentos. Existe o apego, e eu vou explicar um de cada vez para você. Existe o apego seguro, que leva a pessoa depois eu vou explicar sobre isso, o apego seguro, o apego preocupado e ansioso, aquele apego que é evitativo e evasivo, e tem outro apego que é temível e é também conhecido como evitável. Quando a gente pensa aqui no apego seguro, o apego seguro ele está relacionado às pessoas que eram seguras e consoladas por a sua mãe quando eram criança. Ou seja, a mãe trouxe para muito perto essas crianças, a mãe protegeu as crianças, a mãe passou segurança para esse tipo de criança que hoje se tornou adulto. As necessidades dessas pessoas que têm apego seguro, as necessidades dessas pessoas foram atendidas assim que elas expressavam. Ou seja, se elas estavam passando por algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor que elas estavam enfrentando, consequentemente as suas angústias eram atendidas por essa mãe. Ela dava atenção tanto à mãe como ao pai. E elas sentiam que o reconhecimento dos seus pais ajudaram elas a crescerem. E esse reconhecimento criou segurança e um conforto interno em quem eles são. Ou seja, uma pessoa que tem apego seguro, ela é uma pessoa que ela tem alta estima, ela tem autoestima. E nos relacionamentos românticos, por sua vez, eles se sentem seguros e eles confiam que a outra pessoa esteja presente em momentos de necessidade, assim como os pais eram. Ou seja, ela vai para um relacionamento e ela agora acredita que o seu cônjuge, homem ou mulher, que ele escolheu para a vida, o seu companheiro aí, essa pessoa ela vai estar sempre presente quando ele tiver ou ela tiver alguma necessidade. Eles reconhecem a individualidade e a independência dos seus parceiros, isso é positivo. Mas ao mesmo tempo, quem teve o apego seguro, ou seja, uma dependência de segurança por parte do que os pais fizeram, eles ao mesmo tempo, pode ser que eles estejam acabando dependentes da pessoa, ao ponto de dizer assim, tem como você me buscar no trabalho? Ou eu me sinto muito triste com a morte do meu gato e eu preciso que você me acolha. E pode ser que em algum momento da vida, por ele expor as suas emoções, o outro lado, que é o seu cônjuge, não esteja tão preparado para responder como a mãe respondia. E aí é um problema sério, porque ele vai para dentro do relacionamento e ele acredita que ele casou com a mãe, porque ele quer a mãe presente dentro do relacionamento, ela quer a mãe presente dentro do relacionamento, e nem sempre a outra parte foi preparada assim. E quando você olha para essa situação, é simples de entender. Você encontra duas pessoas diferentes que foram criados em ambientes diferentes, famílias diferentes, e cada um traz aí a sua carga de traumas, bloqueios emocionais que vieram dos relacionamentos de pais para filhos. E aí eles vão viver juntos, eles se casam e consequentemente eles vão ter muito atritos. Quando eles se parecem na questão dos apegos, fica um pouco mais fácil, mas pode ser que existam momentos que eles sejam completamente diferentes. Você, de repente, apego seguro e o outro esteja num evitativo que você vai entender. E aí começa a complicar, porque a pessoa que ele tem autoestima, ele é uma pessoa que ele é seguro de si, mas ao mesmo tempo ele é dependente da outra pessoa no sentido de que se ele necessitar, ela vai responder à altura como a mãe respondeu. Está conseguindo entender isso? E aí é um problema, porque a pessoa talvez não responda na mesma altura. Quando a gente chega aqui no outro quadro aqui agora, o apego preocupado e ansioso, nesse caso, essas pessoas, ou seja, essas crianças que nasceram, essas crianças que cresceram, essas crianças que se tornaram adultos,
foram pessoas que foram levadas a acreditar que as suas necessidades, quando criança, não eram importantes. E isso é terrível, gente. E se essa criança ela se sentia zangada, magoada ou triste, e ela precisava de apoio, de proteção, de carinho, a mãe se afastava em vez de confortar. Então as emoções que essa criança tinha lá na eternidade, ou seja, lá pequena ainda, e ela necessitava do adulto, que era o adulto que ela podia confiar, esse adulto se afastava. E ela começou a criar dentro dela o apego preocupado, ansioso. Isso fez com que ela cresceu se sentindo insegura. E eles nunca foram ensinados a lidar com as suas emoções. Muito pelo contrário. Quando eles expunham as emoções, eles não sabiam como lidar, por causa que ainda eram pequenos, ainda era uma criança, e a mãe se afastava, a mãe ignorava. A mãe, em vez de confortar devido a uma situação, não estava nem aí. Isso fez com que essa criança, então, acabou entrando num ciclo de luta ou fuga, quando aprendem que as emoções não são importantes. E aprenderam a vida inteira que as emoções não importavam, porque quando ela expunha suas emoções, ou ela chorava, ou ela passava por alguma situação, a mãe ignorava. Então elas cresceram, para você ter uma ideia, ficando com medo delas, ficando com medo das emoções. E consequentemente, ao ficar com medo das emoções e não saber lidar com essas emoções, quando elas são atingidas por emoções que vêm para a vida delas, emoções negativas, como por exemplo a raiva, ela não sabe como expressar. Ela não sabe como comunicar o que ela está sentindo para outra pessoa, e aí ela entra em desespero. Isso leva essa pessoa a uma sensação avassaladora de ansiedade, porque a mente pensa que está escapando de uma emoção muito perigosa, e há um conflito na mente. Como ela não sabe lidar com a emoção, e ela não sabe expor, ou ela fica presa para expor, porque no passado, quando ela expôs, ela era ignorada, então ela se prende, ela prende para ela as emoções. E é por isso que às vezes você olha para um relacionamento, lá do namorado ou a namorada, ou o esposo ou a esposa, que essa pessoa é presa. E você sempre fala para ela, mas coloque para fora, fale o que você está sentindo, e essa pessoa tem dificuldade, porque dentro do processo de criação dela, ela foi levada a ter um apego preocupado, ansioso, consequentemente ela tem uma baixa estima muito grande. Essa baixa autoestima dela joga ela para baixo. Ela nunca está feliz consigo mesmo, ela não consegue expor as suas emoções, e pode ser emoções inclusive de felicidade, mas ao mesmo tempo em que ela tem uma felicidade por algo que aconteceu, ela tem medo de expor esse tipo de emoção, porque ela vem na mente dela, lá no subconsciente, que está gravado de alguém que ignorava as emoções. Então as tuas emoções não têm valor. Então para que expor as emoções para a esposa? Para que você expor as emoções para o marido, sendo que essa pessoa pode ignorar assim como os pais ignoraram? E é terrível, porque isso leva a pessoa a uma situação ou uma sensação de ansiedade terrível, acreditando que essa emoção é muito perigosa, ou que emoções são perigosas. E é por isso que você encontra às vezes um marido ou uma esposa que tem dificuldade, por exemplo, para dizer eu te amo. Que tem dificuldade porque lá no passado não tinha isso, não recebia dos pais, não entendeu o que era isso, e quando sentiu algum tipo de sentimento, simplesmente foi ignorado. E aí você começa a entender por que a gente tem tantos conflitos dentro de casa, e aí você começa a entender por que a gente tem tantos conflitos de relacionamentos, e aí você começa a entender por que você é difícil permanecer num relacionamento. Agora entramos nessa outro quadro aqui, que esse aqui é o apego evitativo evasivo. As palavras parecem difíceis, né? Mas ele tem um significado incrível, isso aqui. Esse é o tipo de pessoa que ele tem um estilo de apego esquivo e indiferente. Tá vendo? Ele entra na parte, sai da ansiedade aqui, e ele entra na parte de indiferente. Ele se torna uma pessoa indiferente. Ele se torna uma pessoa esquiva. E ela pode estar emocionalmente indisponível. As pessoas nessa categoria, elas negam a importância de seus entes queridos. Elas são indiferentes. É mais ou menos aquele tipo de pessoa que ele chega para você e ele diz assim, tá, quer ir embora, vá. Você que sabe. Quem vai perder é você mesmo. Ele foge nessa situação. E isso faz com que elas se sintam mal amadas e ignoradas. Porque lá no passado aconteceu isso. As pessoas eram indiferentes, ou seja, os pais eram indiferentes com os filhos.
E eles também acabam eliminando conflitos como se não fossem essenciais para o crescimento do relacionamento. Então, como ele é evitativo e evasivo, ele foge de qualquer tipo de DR, ou seja, discussão de relacionamento. Ele foge de qualquer situação de que você diga assim, ó, vamos colocar as cartas na mesa, vamos conversar. Ele vai fugir, ele cai fora, ele some, ele não quer nem saber. E aí você sabe disso. Relacionamentos que você não tem conversa, que você não conversa, que você não toma tempo para você ver o que está acontecendo de errado, é um problema. E esse apego evitativo evasivo faz com que muitos casamentos terminem, ou muitos relacionamentos não consigam prosperar, porque a pessoa foge. Já imaginou você querer conversar com alguém e essa pessoa cai fora? E talvez você esteja identificando já alguém que seja o seu parceiro ou parceira aí. Você quer conversar e não tem como conversar, não existe diálogo. E a falta de diálogo dentro de qualquer tipo de relacionamento, e aqui o relacionamento tem a ver aí, namoro ou casamento, você está encrencado, você vai passar por uma série de problemas. E o último quadrante aqui agora é o apego temível e evitável. E esse apego temível e evitável são aquelas crianças que cresceram com um tipo de estilo de apego evasivo. São medrosas, estão presas a sentimentos ambivalentes, desejam amor, desejam a atenção das pessoas, mas têm medo de deixá-lo chegar muito perto. Ou seja, querem o amor do marido, querem o amor da esposa, mas ao mesmo tempo temem que essa pessoa se aproxime demais. Elas são pessoas medrosas dentro dos seus relacionamentos. Elas certamente querem ser o parceiro, mas têm medo de se aproximar demais do âmago da intimidade, porque têm medo que acabem os machucando. Porque no passado, dentro do relacionamento dos pais, essas crianças se aproximaram dos pais e os pais tinham o apego temível e evitável. O pai era aquele que, e a mãe também, que amava o filho, queria o amor do filho, mas ao mesmo tempo não se aproximava tanto porque tinha algumas crenças limitantes, por exemplo, inclusive até a morte do filho. E aí ia sofrer muito se isso acontecesse, então trata o filho de uma maneira assim meio que indiferente, com apego temível e evitável, que é o amor, mas ao mesmo tempo não quer que se aproxime muito. Isso cria adultos dentro de um relacionamento, para você ter uma ideia, exatamente assim. Quer o amor do marido, mas ao mesmo tempo não quer que se aproxime muito. Quer o amor da esposa, mas ao mesmo tempo distância. Quer o amor e amizade dos colegas, mas tem medo de deixá-lo chegar muito perto. Eles acham que o núcleo os queimará e acabarão desapontados e magoados. Ou seja, se está dentro de um relacionamento, marido e esposa, ou até o relacionamento aí de namoro, você não permite se chegar muito porque na sua mente tem uma crença de que essa pessoa vai te queimar, essa pessoa vai te machucar, essa pessoa vai te magoar e te desapontar. Mas está relacionado à criação lá no passado. E está dentro do teu subconsciente aqui, porque os pais fizeram isso. E aí te criou adultos com esse tipo agora e com esse comportamento. E essas pessoas aqui, ó, do apego temível e evitável, elas são pessoas que elas sempre estão fugindo da pessoa que elas amam, porque elas querem evitar o desapontamento. Elas evitam sentimentos, pensamentos e problemas de relacionamento e elas acabam então evitando. Se você é uma pessoa que se enxergou nesse tipo aqui agora, você não está sozinho. Muitas pessoas têm medo de se apegar às outras, porque a ideia é que a outra pessoa vai decepcionar, assim como o pai e a mãe fizeram. E aí vão ter um problema sério, porque isso é de partir o coração, não é verdade? Lá no passado alguém fez isso, acabou criando dentro do teu subconsciente essa crença, essa ideia, você trouxe para a vida e agora você traz para os teus relacionamentos. E a outra parte, agora pense bem, imagine alguém que tem esse tipo aqui de apego vivendo com uma pessoa dessa. Uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que tem baixa estima. Uma pessoa aqui que ela está segura e que ela expõe as suas emoções. Essa, por sua vez, não expõe as suas emoções. Ela foge, ela esconde, ela tem medo de desapontamento. Como que esse tipo de casal vai conseguir viver? Você consegue entender isso? Um quer expor as emoções, um quer diálogo, um quer falar daquilo que está sentindo e o outro se afasta. E aí há um conflito dentro deles porque um não entende o outro. E aí chega a dizer, mas você não me ama? E a pessoa fica naquela situação e até diz ama, mas ao mesmo tempo o comportamento dessa pessoa não é evidenciado. E aí você entende que isso tem a ver aqui com comportamento psicológico.
que foi herdado, que veio dos pais. Isso é de cortar o coração. E, no entanto, você deve saber que existem maneiras de gerenciar esses sentimentos esmagadores. Graças a Deus que existem. Como que a gente pode fazer para superar a ansiedade do relacionamento e criar relacionamentos felizes? É isso que é o interessante de tudo. Como que, tendo esse tipo de coisa dentro da minha vida, como que eu faço para poder viver em paz e melhorar isso? Mesmo se você se decepcionar com alguém que você ama e confia, você pode superar isso. Não é o fim do mundo. Se o seu parceiro faz algo prejudicial, você viverá. Esse é o pensamento que você tem que ter. Você pode seguir algumas dicas que eu vou te passar agora para que você possa melhorar a manutenção da sua ansiedade no relacionamento e até mesmo cultivar a felicidade e também a realização. Então são dicas bem interessantes que você pode estar aí usando. A primeira delas, que é muito importante, é você identificar ou você saber que você tem esse problema. Então olhar para um quadro como esse e se enxergar. Baseado naquilo que eu falei, eu sou uma pessoa que eu tenho apego seguro, ou seja, eu fui bem tratado pelos meus pais, eu fui criado com confiança, eu fui criado de uma maneira pelos meus pais, que hoje eu entendo que eu posso expor as minhas emoções e que as minhas emoções serão atendidas e que as pessoas vão me dar atenção. Ou você é uma pessoa que você acabou se apegando de uma forma preocupada e eles meio que ignoraram você no passado. Ou você se tornou indiferente e evasivo, você foge de confronto, você foge de conversa, porque faziam isso com você, ou seja, você tinha uma dificuldade, você tinha um problema, necessitava de ajuda e os pais se afastavam, isso te criou adulto assim. Ou você é uma pessoa que acabou se tornando evitável, é uma pessoa que quer muito carinho, quer muito amor, mas ao mesmo tempo tem medo de se aproximar demais porque podem te machucar. Então, você tem ansiedade no relacionamento, e ao reconhecer esse fato, você vai perder a confusão que você carrega há anos. Você não estará mais se perguntando por que eu sou tão ruim nos meus relacionamentos. Você já parou para pensar que se você tem dificuldade com relacionamento, em algum momento da tua vida você se perguntou, caramba, eu tenho a mão podre para relacionamento? Tudo que eu coloco a mão apodrece? Não dá certo? Então, o primeiro momento é entender que você tem um problema. E que esse problema que você tem, que tem te causado confusão por muitos anos, a partir do momento que você reconhece, você pode resolver isso. E o primeiro passo é descobrir qual é o seu estilo do anexo. Se você é um evitador medroso, convém você pensar em maneiras de enfrentar os medos do seu relacionamento. Então, se você é aqui, medroso, porque está com medo de se aproximar dessa pessoa e ela vai falhar com você, você precisa então pensar em maneiras diferentes de resolver isso. E volte por um instante agora mentalmente ao passado. Tenta mentalizar o seu passado, o seu tempo de infância. Como que era o seu relacionamento com a sua mãe? Que tipo de relacionamento que você tinha com o seu pai? Eu, por exemplo, quando eu olho para o passado e eu retorno ao passado, o meu relacionamento com os meus pais nunca deixaram faltar nada para nós. Nós não somos de uma família rica, a nossa família economicamente era uma família privada, mas ao mesmo tempo meu pai muito batalhador, meu pai nunca deixou faltar o pão de cada dia em casa e a gente tinha do bem e do melhor na condição que eles viviam. E pelo fato dele ser um homem muito trabalhador, ele prosperou e cresceu muito e a nossa vida melhorou. Mas tínhamos algumas dificuldades, baseado exatamente nisso que eu acabei de explicar para você, na situação dos meus pais. E o meu pai, para você ter uma ideia, num determinado momento da vida, a gente foi muito distante. E a gente passou por muitas situações complicadas e difíceis situações no passado. Consequentemente, eu já falei para vocês que ele fazia uma brincadeira besta de que eu não havia nascido, que eu fui encontrado dentro de um tambor de óleo enferrujado. Isso me criou crença de desamor, ou seja, incapaz de ser amado, alguém que não tem valor, porque foi encontrado praticamente no lixo. E a gente tinha muito conflito, porque meu pai, o bugre, minha mãe italiana, imagine eu descendente de bugre com italiano, imagine a complicação grande que existia por trás disso. Consequentemente, a gente teve muitos problemas. Mas eu fui crescendo e eu lembro que quando eu cheguei mais ou menos aí perto acho que eu tinha 18 anos já, eu trabalhava com meu pai e
um pouco mais de 18, não lembro agora, acho que eram uns 19 anos, e tivemos uma discussão muito grande nós dois, e brigamos feio, e eu falei algumas coisas que eu não deveria ter falado para ele, e pela primeira vez na minha vida eu vi meu pai chorar, porque antes ele pegava e arrebentava a gente, e a gente teve um confronto, agora eu já homem, né, achando que estava o bonzão aqui, e tivemos um confronto e meu pai chorou, e aí eu fiquei sentido pela situação e tentei se aproximar dele, ele mandou eu para as cucuias, né? E eu saí daquilo ali, passou uns dias, eu tive um problema com a minha mãe, mas um problema com a minha mãe, você tem um problema com a minha mãe, é porque você não presta mesmo, e eu acho que eu não prestava, eu era um mau filho, consequentemente eu me tornei um mau marido, consequentemente eu me tornei um mau pai, e eu começou a criar dentro de mim algo terrível, porque eu comecei a dizer assim, tá errado isso, rapaz, tá errado esse negócio, eu não concordo com esse tipo de situação, eu não aceito essa situação para minha vida, eu comecei a me revoltar com a minha situação, e consequentemente eu fui atrás de recurso, eu fui atrás de estudar, eu fui atrás de entender, porque eu não entendia o que estava acontecendo dentro de mim. E eu comecei a ir atrás e voltar, melhor, estudar sobre isso, e aí eu entendi que a responsabilidade é minha, e eu assumi o controle dessa situação, e eu comecei a mudar a minha vida. Consequentemente, para você ter uma ideia, eu cresci num ambiente que eu não ouvia a palavra eu te amo. E quando eu mudei isso, eu levei para minha família. E lembra que eu já ensinei para você que se você quer mudar o exterior, você precisa mudar o teu interior? Quando eu comecei a mudar o meu interior, comecei a mudar a minha mente e comecei a aprender e fui atrás de recursos para isso, o que foi que aconteceu foi que eu transformei-me e eu transformei as pessoas que estavam à minha volta. Consequentemente, quando meu pai faleceu, eu não perdi um pai, eu perdi o meu melhor amigo nessa terra, e ele não se cansava de dizer que ele me amava, e eu cresci não ouvindo isso. A minha mãe, eu falo com ela todos os dias, estou com ela todos os dias, estou presente na vida da minha mãe, e para você ter uma ideia, ela não se cansa de dizer eu te amo. E quando você olha para isso, depende da pessoa mudar. Então, geneticamente ou através do comportamento psicológico, você acabou herdando esse tipo de coisa para a tua vida, que te leva a ter autoestima ou baixa estima. Mas mesmo com autoestima, você tem algumas debilidades e dificuldades. E piorou quando você tem a sua estima muito baixa. Então pense por um instante como era o relacionamento no passado com os teus pais. Como que era eles? Eles brincavam com você? Eu, por exemplo, quando lembro meu pai carregando eu nas costas, assim, engatinhando no chão e brincando comigo. Era um pai presente nesse sentido, mas faltava em outras áreas. E, consequentemente, eu entendi que eu precisava fazer a diferença. E pode ser que você esteja dentro de um relacionamento que você quer mudar o seu cônjuge. Enquanto você quiser mudar a pessoa que está aí do teu lado, nunca vai mudar. Na hora que você entender que você precisa mudar a chave aqui, ó, aí a coisa começa a ser diferente. Quando você volta ao passado, era alguém que brincava com você, eram presentes, permitiam que você expusesse as suas emoções. Quando você se machucava, eles permitiam que você chorasse e você expusesse. Ou quando você apanhava, era aquele tipo de pai que batia e dizia, cala a boca, não pode falar. Porque tem gente assim, apanhou e não pode chorar. Que vida é essa? Ou seja, está sentindo dor e não pode botar para fora, e fez com que esse tipo de gente crescesse não conseguindo expor as suas emoções. E ou seja, o casamento está acabando, o relacionamento, o namoro está acabando, e a pessoa praticamente fica como se fosse orgulhosa. É uma pessoa que não consegue expor as suas emoções, e o outro não entende, o outro enlouquece, mas ele tem um bloqueio dentro de si, ele tem um bloqueio emocional que veio da herança e da criação dos pais. E você precisa identificar isso para você corrigir. Os teus pais cuidaram de você quando você estava com raiva? Os teus pais cuidaram de você quando você teve medo? Quando você esteve triste? Os teus pais te castigaram ou eles acabaram te castigando pelas emoções humanas e naturais que todo ser humano tem? E uma das maneiras de você fazer isso é pegar um caderno e fazer como um diário e documentar essas memórias. Tenta lembrar o que aconteceu comigo na minha infância, quando aconteceu com isso, as marcas que eu tive no meu passado, como que os meus pais lidaram com esse tipo de coisa. O terceiro ponto agora é desafiar-se. Se você for corajoso ou corajosa suficiente, desafie o seu estilo de apego, procurando pessoas e amigos emocionalmente saudáveis. Porque se você não está bem, você tem que se envolver ou ter um círculo de amizades com pessoas saudáveis. Pessoas que vão te jogar para cima, pessoas que vão te ajudar. Se você tem uma dificuldade de expor emoções, você precisa estar perto de alguém que tenha naturalidade, amor, compaixão para te ajudar na transição a expor.
Porque expor emoções não é fácil para algumas pessoas. Porque ela foi programada assim. E tem alguns que expõem demais, e por exporem demais as suas emoções, são maltratados por pessoas que não expõem as suas emoções. Porque se você é uma pessoa que segura e com autoestima alta, e você foi criado assim, e você expõe suas emoções, e você se casou, está namorando alguém que não expõe emoções, e você expõe, ele vai dizer, você é fraco, você é fraca, que coisa, que tipo de gente é você? Só que na realidade percebe que tem a ver com algo psicológico que está dentro do seu ser. E você precisa estar perto de pessoas que sejam saudáveis. Se você tiver esse tipo de situação, o ideal seria relacionamentos com pessoas que são assim. Porque se você tem um relacionamento com uma pessoa indiferente, imagine. E é o que acontece dentro de relacionamentos. A mulher chega para o marido ou para o namorado e diz que está triste por determinada situação. A pessoa sendo indiferente aqui ou evasiva, não está nem aí. Está preocupado com o jogo do Corinthians. Ou qualquer outro time, né? Se é uma pessoa, para você ter uma ideia, que ela chega, está enfrentando alguma situação e ela é segura, e ela quer expor a emoção e dizer, marido, a gente está se distanciando, a gente não está legal, a gente é assim, e ela está casada com alguém assim, ó, já era. A pessoa, ela não vai querer falar para você, ela não vai querer se aproximar, ela acaba se tornando orgulhosa, e ela pode até te perder, mas ela não vai falar. Vá para onde essas pessoas costumam sair. E aí entra a parte do desafio. Se conecte com esse tipo de pessoa. Você pode fazer aquilo? Por quê? Por que não pode fazer? Como você se sentiu durante esse desafio? Então você começa a criar coisas que desafiem o teu tipo de apego. Ou seja, se você é uma pessoa aqui que você não expõe emoções, porque no passado os teus pais, quando você expunha, eles se afastavam, eles corriam disso, eles não permitiam. Então você tem que se autodesafiar nesse tipo de apego. Ou seja, é o apego que você não quer se aproximar tanto de medo de perder ou que a pessoa vai te maltratar. Então por que não se desafiar e chegar para o seu maridão aí e dizer para ele que você o ama, que ele é muito especial? Nossa, isso para você pode ser terrível. Ou chegar para um filho, abraçar esse filho. Você sabe que vai passando de pai para filho, né? Tem pais que acabam não pegando os filhos no colo. E pode ser que você pegou teu filho quando era bebê no colo, mas hoje teu filho tem lá, sei lá, 6 aninhos, 7 aninhos. Por que não pega no colo, pai? Coloca essa criança sentada no colo e diz para essa garotinha que você a ama, que ela é especial, que ela é um presente de Deus. Imagine o que você está fazendo com a programação mental de uma criança que vai crescer. Olha agora, você que tem filhos, olhe para os teus filhos, olha o que você está fazendo com eles. A criação de filhos não é simplesmente dar comida, dar estudo, dar roupa. A criação dos filhos é prepará-los para a vida mentalmente. Quando você prepara um filho para a vida mentalmente, você vai ter um adulto que vai estar fortalecido lá no futuro dele, e ele vai ter melhores relacionamentos porque você se relacionou com ele. E quando você começa a olhar para isso, você começa a perceber onde os pais falharam. Uma outra coisa que pode ser feito é praticar a atenção plena. Quando a gente tem ansiedade no relacionamento, você precisa mudar o foco do seu corpo. De necessidades e emoções para... geralmente a pessoa tem mais ou menos assim, né? Ela, em vez de pensar nas suas necessidades, ela pensa nas necessidades do outro, nos pensamentos do outro, nos sentimentos do outro. E você se preocupa com o que ele... você se preocupa com o que ele ou ela pode pensar de você. Ou tenta não incomodá-lo ao ponto de ficar assim meio que com medo de que essa pessoa te troque por outra pessoa. Então, em vez de você viver os teus sentimentos, você começa a querer viver os sentimentos do outro. Você começa a viver em prol do outro. Você se torna dependente da outra pessoa. E você se torna tão dependente e medroso dentro desse relacionamento que você sacrifica as tuas emoções e a tua vida de medo que essa pessoa te deixe. E, consequentemente, acaba deixando mesmo. Principalmente se tiver algum quadro que seja contrário ao teu. Em vez de ser codependente, gaste mais tempo sozinho. Aí entra a atenção plena.
para se tornar uma pessoa independente, uma pessoa que olha para dentro de si. Você é um ser incrível, você é um ser especial, você tem valores, você tem sentimentos, você não é um robô, você tem sentimentos e você precisa entender que os teus sentimentos precisam ser entendidos e ouvidos também pela outra parte, porque a ansiedade do relacionamento, porque muitas pessoas, para você ter uma ideia, têm ansiedade, são diagnosticadas com ansiedade e pensam que é uma doença que surgiu na cabeça dela. E a ansiedade, ela não é doença. A ansiedade, ela pode te levar à doença, porque a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Existe a ansiedade benéfica e a ansiedade maléfica. A ansiedade benéfica todos nós temos, que é aquele tipo de ansiedade que vem, por exemplo, antes de uma prova, que te faz se preparar melhor para a prova. E a ansiedade, para você ter uma ideia benéfica, ela faz bem porque ela aumenta a tua auto-performance. Agora, a ansiedade maléfica é quando você se perde. Você perde o trilho da vida, você perde o brilho da vida. E a ansiedade maléfica, ela vai te adoecer, te maltratar, e se você não cuida dela, ela leva para o lado da patologia, ou seja, a dependência de medicamentos, aí você fica doente mesmo, e é uma doença psicossomática, e que vai ser a mãe da depressão também. Porque ela vai te maltratar com o futuro, o excesso de futuro, a preocupação do futuro, as coisas que ainda nem existem, os medos do futuro que eles não existem e, consequentemente, vai te jogar para o passado. Ou seja, vai te deprimir com o teu passado, porque você começa a entender que você é o que é hoje pelo aquilo que você foi no passado. E aí pode envolver uma série de traumas ou bloqueios emocionais, ou pode envolver situações que você realmente fez e que você não se perdoou. E um modelo clássico de codependência é quando o marido é um alcoólatra e a esposa é uma facilitadora. Ou seja, até ela traz bebida para o marido. E ela quer agradar tanto ele, viver em prol dele, ele está se desgraçando, se destruindo com álcool e destruindo uma família inteira, levando o dinheiro deles para fora também para o bar, e ela acaba facilitando isso. Porque ela tem medo que ele abandone ela, que ele deixe ela, porque ninguém vai cuidar dela, ela não vai ser amada. E esse camarada tem uma série de problemas com ele, que precisa ser resolvido, mas ela não tem condição de expor, porque provavelmente ele está num quadro evitativo e vazio. Eu vou beber para esquecer, por exemplo. Ou ele foge do confronto, ele não quer saber de conversar. Porque de repente piorou se você era uma pessoa segura, que você foi criada num ambiente que você expunha as suas emoções para os pais, casou com um camarada desse jeito aqui, ou uma mulher assim, você está encrencado. Porque cada vez que você quer expor, a pessoa foge. E aí você começa a entender por que tem tanto conflito dentro de casa. E quando a gente entende um quadro como esse, aí você tem que agora começar a trabalhar. Eu não estou dizendo para você separar, né? Mas trabalhar agora para corrigir algumas situações e entender até que ponto você pode ir. E se você é o outro lado, o marido aqui, por exemplo, é seguro, e você é a esposa aqui, está nesse quadro, e você está ouvindo essa palestra, você tem que entender que ele precisa da tua ajuda, ou se é uma mulher aqui, precisa da tua ajuda, e ao mesmo tempo você precisa da ajuda, mas você tem que se permitir, porque você está morrendo de medo. E o que você pode fazer para resolver esse tipo de coisa? O que você pode fazer é procurar grupos de apoio que lidam com comportamentos prejudiciais, como a dependência do relacionamento. Se você tem ansiedade no relacionamento, provavelmente você é dependente de código e relacionamentos tóxicos ou narcisistas, ou seja, pessoas egoístas, pessoas com ego inflado e pessoas que são egoístas e querem o seu próprio eu, não estão nem aí para você. E de repente você é uma pessoa que se tornou dependente num relacionamento exatamente assim. E o quinto ponto agora é crie um hábito de se perguntar diariamente como eu estou me sentindo hoje. E eu tenho falado isso para você, que é você olhar para dentro de si, do teu interior, e você começar a se perguntar, como é que eu estou? Esses tipos de pensamentos que eu estou tendo estão me levando a que tipo de sentimentos? E esses sentimentos estão fazendo o que com a minha vida e com o meu corpo? E quando se trata de ansiedade aqui do relacionamento, é se perguntar diariamente como que eu estou me sentindo, qual é o tipo de pensamento, como que eu tô, que tipo de sentimento eu estou tendo e o que esse sentimento está fazendo com as pessoas à minha volta. Ou seja, você está com raiva, animado ou triste com o evento atual da sua vida? É isso que você tem que se perguntar. Então você para por um instante e fala, puxa, eu estou com raiva. Esse tipo de pensamento de raiva está entrando na minha vida
Não, melhor assim, ó. Tem um pensamento que está vindo para minha vida de algo que alguém fez. Esse pensamento está me gerando um sentimento de raiva, e esse sentimento de raiva está fazendo o que comigo? Está fazendo o que com as pessoas à minha volta? Eu estou me sentindo animado, eu estou animado, eu estou animada, e está me vindo o pensamento de ânimo, e esse pensamento de ânimo está me dando está dando um sentimento de ânimo, e o sentimento de ânimo está repercutindo como na minha vida? E na vida do meu cônjuge, na vida das pessoas que estão à minha volta. Puxa, eu estou muito triste, está me vindo pensamentos de tristeza, da morte de alguém, ou de um animalzinho que morreu, ou de algo que alguém me fez. Esse pensamento que está vindo está me dando sentimento de tristeza. Por que está me dando sentimento de tristeza? E o que esse sentimento de tristeza está fazendo comigo, na minha vida, no meu corpo e com as pessoas que estão à minha volta? E se você é uma pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, pergunte-se como o corpo reage ao seu parceiro. Porque se é um relacionamento tóxico, como que ele reage em relação a essa pessoa? Qual é a sua intuição lhe dizendo sobre ele e ela? Como você deve proceder? O que você deve fazer? Ou seja, você começa a pensar consigo mesmo, você começa a entender isso e começa a dizer assim, poxa, meu parceiro é muito tóxico, minha parceira é tóxica, é uma pessoa difícil de convivência, difícil de lidar. E o que a tua intuição agora, depois de tudo que você está ouvindo, está falando para você sobre ele ou sobre ela? Você está feliz com ele? Você está feliz com ela? Esse é o pensamento que você deveria ter dentro de você. Você olhando para você mesmo. Era melhor que eu estivesse sozinha? Era melhor que eu estivesse sozinho? Então é algo que você tem que pensar e decidir. E uma das coisas que pode te ajudar é usar um diário para anotar os seus sentimentos e construir um relacionamento mais positivo com os teus pensamentos. Então aprenda a registrar tudo. Tudo que estiver acontecendo, compre um caderninho, tenha com você. Você está sentindo um sentimento ruim ou um pensamento ruim, anote. Anote lá o dia, anote a hora, esse tipo de pensamento, e tenha essa atenção plena. Esse tipo de pensamento está me gerando esse sentimento. E esse sentimento está fazendo o que com a minha vida e com o meu corpo? Então anote os seus sentimentos e construa um relacionamento mais positivo com os teus pensamentos. Ou seja, se você está vivendo dentro de um relacionamento ácido, dentro de um relacionamento amargo, dentro de um relacionamento que a pessoa se aproveita de você, comece a mudar os teus pensamentos para positivo, para você começar a dizer, não, eu vivo dentro de um relacionamento positivo, de um relacionamento saudável, de um relacionamento de vitória, de um relacionamento legal. Isso não quer dizer só com marido, esposa, isso pode ser com pai, com mãe, com sogra, com filhos. Então não é só marido e mulher, não é só namorado e namorada, é com qualquer tipo de relacionamento que você tenha. Porque tem pessoas que são dependentes dos pais até hoje, eles não saem de dentro de casa, eles estão com 40 anos vivendo junto com os pais, porque são codependentes dos pais. E não é porque está cuidando do pai. Se você olha para o histórico, às vezes uma vida inteira ele está junto com o pai, com a mãe, porque ele é medroso, porque ele enfrenta uma série de coisas. Você também pode incorporar a meditação em sua agenda diária para se sentir mais confortável com os sentimentos difíceis, e vários tipos de meditação você tem, inclusive aí na internet, que você pode estar fazendo para se conectar, e pode simplesmente você fazer uso da técnica do silêncio que eu tenho falado, que é você se posicionar no determinado lugar da sua casa e você então ficar em silêncio. E lembra que eu já falei para você a diferença do silêncio. E você pode voltar lá na live e entender o benefício que ela traz e o que ela faz. E o que melhor ainda você pode fazer para a gente finalizar, se você está enfrentando um quadro muito complicado e difícil, é você então procurar um terapeuta. Mas procure um terapeuta que ele tenha experiência em relacionamentos familiares e também em trauma. E você está recebendo isso. Através das lives eu tenho feito isso, eu sou terapeuta da área de família. E também lido com muitos bloqueios e traumas emocionais há mais de 20 anos. E esse tipo de terapeuta ele vai saber te orientar do que você tem que fazer. Aí você reúne a sua coragem para enfrentar a ansiedade do relacionamento. E não é fácil lidar com a ansiedade do relacionamento cada vez que você se encontra num novo relacionamento. Então, se você terminou um relacionamento e você partiu para outro relacionamento, não vai ser fácil de lidar. E grande parte das pessoas tem um problema com isso, porque as pessoas terminam um relacionamento, começam outro relacionamento, mas não resolveu o relacionamento passado. Não curou os traumas e as feridas de um relacionamento passado. Não se cura um relacionamento com outro relacionamento. Isso é mentira, ouviu?
Tem muita gente que diz isso, não, você cura um relacionamento perdido com um novo relacionamento. Você cura um amor com um novo amor. Isso é a pior besteira que alguém inventou. Isso é burrice, porque quando você sai de um relacionamento, você tem que curar os teus traumas, as tuas emoções, os teus bloqueios, as tuas feridas. E aí sim, ir para um outro relacionamento. A pior desgraça que existe é quando uma pessoa usa outra pessoa para ela tentar satisfazer aquilo que está acontecendo com ela, preencher o vazio que está dentro dela usando uma outra pessoa. E o pior é que às vezes não vai dar certo, ou você traz para esse novo relacionamento o que você era no antigo relacionamento. Então, se um dia acontecer isso com você, cure as tuas feridas, cure os teus bloqueios, cure os teus traumas. Aí você tem a capacidade de ir para um novo relacionamento e se abrir para um novo relacionamento e viver feliz, ou mudar a chave de felicidade que antes você não tinha. Mas saber que você aprendeu essa ansiedade com sua conexão com os seus pais, ou responsáveis, acaba carregando o nosso peito e nos entristece, porque eram pessoas que nós dependíamos. Eram pessoas que nós precisávamos deles. E eles falharam conosco. Mas eu queria que você entendesse no dia de hoje que a falha que os teus pais tiveram no passado com você foi porque os pais deles falharam com eles também. E se você olhar para a história, inclusive para a sua história, você vai perceber que você melhorou, inclusive se você é pai, você melhorou um pouquinho com os teus filhos aquilo que os teus pais não fizeram com você. Você pode mudar a sua vida iniciando um relacionamento saudável consigo mesmo. É se amando. A Fabiana que disse, temos que nos valorizar, porque não somos lixo, exatamente isso. Quando você valoriza você, você começa a mudar a chave. Quando você começa a olhar para isso, você entende que esse relacionamento, ele começa a ser um relacionamento mais saudável e ele vai trazer felicidade para você e felicidade para os outros. Não tenha medo de procurar ajuda profissional para as suas preocupações. Todo mundo luta com questões pessoais quando se trata de relacionamentos. E obter ajuda é um sinal de que você leva os seus problemas a sério e deseja melhorar a sua qualidade de vida. Então, quando você olha para isso, gente, eu queria terminar a live de hoje falando para você algo muito importante. Você não é os teus pensamentos. Se permita mudar. Se permita sair da situação que você vive e ir para uma situação muito melhor do que você está carregando. E quando você entende que você é um ser que tem bloqueios e traumas emocionais e coisas que carregam com você, mas ele tem uma raiz, isso que é legal de tudo. Você não é doente, você não é uma pessoa doente, isso que você precisa entender. Tem raiz, e a raiz está aqui, ó. Existe um histórico do passado que marcou você. Você foi programado para falhar, você foi programado para os relacionamentos serem ruins, você foi programado para ser infeliz. Por situações que aconteceram no passado e que vieram para a tua vida de coisas que eram involuntárias e voluntárias, coisas que você não tem culpa e coisas que você se permitiu. Mas você é um ser incrível, uma pessoa especial e você pode mudar a chave. E se você quer mudar o exterior, mude o seu interior. Agora você entendeu o porquê que de repente você está vivendo dentro de quadros abusivos ou coisas ruins que acontecem na tua vida. Se você não entendeu direito, volte e assista de novo. Pare tempo. Use as técnicas e práticas que eu te falei. E você vai ver que a vida vai melhorar. Mas para que a vida de fora mude, a vida de dentro precisa melhorar. Se os teus pais falharam com você, você não precisa falhar com os teus filhos. Se os teus pais não te amaram da maneira que você acha que deveria ser amada e que te tornaria um adulto saudável, ame você. Olhe no espelho a cada dia e diga para você mesmo o valor que você tem, a capacidade que você tem. Devolva o brilho para os teus olhos. Se apaixone por você, ame você, fale do valor que você tem. E quando você mudar aqui dentro, você vai começar a perceber que a felicidade começa a reinar. E a felicidade, ela não é de fora. A felicidade, ela vem de dentro para fora. Consegue entender isso? O amor não depende de ninguém. Eu já falei numa outra live. O amor, ele está dentro de você. O amor é você amando você, porque quando você ama você, você consegue amar os outros que estão à sua volta. Quando você ama você, você percebe que as verdadeiras pessoas que te amam aparecem e as que não te amam de verdade se distanciam. Espero que você tenha entendido o que a gente conversou hoje. Se fez sentido para você, se é bom,
Compartilhe, alguém pode estar precisando. Não desista dos teus relacionamentos. Você pode corrigi-los quando você entende isso, porque você vai criar técnicas que te ajudem a isso. Tá certo então, gente? Espero que tenha feito sentido para você. Um grande abraço, um beijão no coração e até o nosso próximo encontro. Hoje à noite tem live, 8 da noite, eu te aguardo aí, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom dia.